Irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor sobre tua vida. Eu estou aqui neste momento convidando você a gente pensar um pouco sobre a palavra relatório. Relatório. Essa palavra às vezes não soa bem ao ouvido, porque pode trazer aquela ideia de uma pessoa que está chegando e apresentando o que fez para aparecer. Se for essa a intenção de quem está fazendo o relatório, realmente o relatório não está valendo de nada. Mas a gente tem que analisar bem, né, as palavras que fazem parte do dia a dia da carreira cristã, porque tem palavras que podem talvez não soar bem, mas ter uma importância muito grande. E tem palavras que não soam bem logo que a gente ouve, mas que podem ter uns detalhes que vão fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, a oração. Todo mundo, naturalmente, tem essa consciência de que a oração é algo importantíssimo e não pode ficar, fora da carreira cristã. Mas o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 6 que os fariseus e escribas eram hipócritas porque eles se compraziam em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas e nas praças para serem vistos pelos homens. O Senhor Jesus está dizendo assim, ó, essa oração não está valendo de nada, nada. Se era isso que eles queriam, serem vistos pelos homens, já receberam o seu galardão, porque no mais não vai ter efeito nenhum. Então, a gente precisa aprender a lidar com as palavras que fazem parte, do nosso dia a dia na fé, porque a gente precisa verificar, como no caso da palavra relatório, a importância que ela tem. Eu estou aqui com o texto, o livro de Neemias, que é um relatório. Esse livro é um grande relatório que foi feito por Neemias, servo do Senhor, e que tem trazido muitas bênçãos a todos nós. A Bíblia, meus irmãos, é, na verdade, um grande relatório. Você vai encontrar na Escritura Sagrada a ação de Deus, a palavra de Deus. Mas como é que você vai tomar conhecimento dessa ação, dessa palavra? Através dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, dos anciãos que Deus usou. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo algo que alguém fez. Instrumento nas mãos de Deus, usado por Deus. Mas o trabalho que alguém realizou. É um grande relatório. O Moisés, nos 5 livros que ele escreveu, na maioria ele está escrevendo aquilo que ele realizou na obra do Senhor, no chamado que Deus lhe deu. Nós vamos encontrar nos livros dos reis, Samuel, Reis e Crônicas, primeiro e segundo, como é que Deus levantou os reis, os profetas e vários personagens, e como Deus agiu na vida deles, e o que é que eles fizeram, o trabalho que eles realizaram. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando João Batista manda discípulos a ele, e pergunta, vai lá e diz ao Senhor se é ele mesmo o Messias ou temos que esperar outro. Jesus mostra alguns sinais àqueles homens e depois manda que os discípulos de João voltem a João e falem com ele, relatem tudo o que viram. É um relatório. O relatório é algo muito importante. Aqui nós vamos estudar um pouquinho a respeito da história de Neemias e o relatório que ele faz. Vamos falar com Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado por estarmos diante da tua palavra. E obrigado, Senhor, porque tu tens falado ao nosso coração. Rogamos neste momento, mais uma vez, que na ação do teu Espírito Santo, tu estejas iluminando o entendimento do teu povo e abençoando a todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Neemias nos mostra várias expressões que demonstram que ele está escrevendo e relatando as coisas que lhe aconteceram e que ele fez, segundo o chamado que Deus lhe deu. A gente começa aqui no capítulo 1, logo de cara o texto fala, as palavras de Neemias, filho de Acalias. Ou seja, tudo que está escrito aqui são palavras dele. O versículo 1 continua, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Nós vamos encontrar essa expressão pessoal de Neemias várias vezes, porque ele está escrevendo. Aqui ele escreve o momento em que Deus o chamou. Depois ele vai escrever o momento em que Deus deu recurso, no capítulo 2, diante do rei. E aí, ainda no capítulo 2, ele chega lá em Jerusalém e ele vai descrever, durante os outros capítulos, a obra que ele realizou. É muito importante a gente se apresentar e dizer o que é que nós temos feito.
porque nós precisamos dar conta do trabalho que temos realizado. E Deus quer que nós demos essa conta, porque Ele nos chamou para fazer uma obra. E que obra nós temos feito? Você tem um chamado, eu tenho um chamado. E como é que nós temos correspondido ao chamado que Deus nos deu? É aí que entra o relatório de cada um de nós. Esse relatório, ele vai conter, num primeiro momento, o serviço realizado. Quando você chega para Deus e fala, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu me portei desta maneira, Senhor, eu reagi assim, Senhor, a tua igreja, eu tive ali e lá, eu fiz dessa maneira e agi desse modo e realizei esta obra. Nós precisamos estar apresentando a Deus aquilo que nós temos feito. O que é que você tem feito? O que é que você tem chegado para Deus e tem tido condições de falar, Senhor, foi isso e aquilo outro que eu realizei? O que? É importante que você chegue para Deus e fale isso com Ele. O relatório, meus irmãos, quando é apresentado, ele está sendo uma prestação de contas daquele que está apresentando, mas ele se torna também um testemunho. Neemias aqui está prestando contas daquilo que Deus o chamou para fazer e o trabalho que ele fez. O trabalho que ele fez foi a reconstrução das muralhas. E isso se tornou um testemunho. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que moveu no coração dele para que ele escrevesse, hoje move no meu coração, no teu coração, para que a gente possa aprender. Muitas vezes nós somos animados pela obra de Deus, para a obra de Deus, pelo trabalho que ele realizou. Muitas vezes nós somos corrigidos, através do que ele fez, a gente vai aprender o que tem que ser diferente, o que não está sendo feito e precisa ser feito. Muitas vezes há no nosso coração um despertamento para a fé, e a gente vai crer no Senhor diante do testemunho que nós vemos no trabalho que o servo dele realizou. É muito importante que eu e você estejamos aptos a chegar diante de Deus, apresentar esse relatório e também diante da igreja, e dizer aquilo que Deus nos chamou para fazer e estamos realizando, e que Deus esteja movendo o Espírito Santo dele, como moveu a você e a mim para realizar esse trabalho, também para apresentar esse relatório e também para que esse relatório seja um testemunho, para que venha abençoar a vida de outras pessoas. O relatório, meus irmãos, ele apresenta também algumas dificuldades. É importante que quando você apresenta esse relatório, você diga, olha, eu tive essa dificuldade, eu tive aquela outra dificuldade, tive um empecilho e alguma coisa acabou não dando certo. É importante, porque você vai estar fazendo uma análise daquilo que você teve que enfrentar e da atitude que você teve que tomar. E talvez alguma coisa que possa ser feita para corrigir aquilo, para que aquele empecilho não volte novamente. É muito importante. A gente vai encontrar aqui no relatório de Neemias as dificuldades que ele teve. Uma das dificuldades é que o povo não conhecia a lei de Deus. Por não conhecer a lei de Deus, o povo agia de uma maneira que não condizia com aqueles que eram servos de Deus. Aqui no capítulo 5, o Neemias ele recebe reclamação de algumas pessoas que tinham menos recursos e recorreram a outros que tinham mais recursos. E essas pessoas pediam emprestado e hipotecaram suas propriedades. E agora esses que tinham mais recursos, que eles emprestaram e que pagaram a hipoteca, de alguma maneira estavam explorando eles. Era comum que as pessoas se dessem ou dessem seus filhos como escravos durante um determinado tempo até que a dívida fosse paga. Só que aqueles que tinham emprestado estavam arrumando um jeito de que aquela dívida nunca fosse completamente paga. E aí havia aquela exploração. Isso o povo estava agindo e fazendo porque não conhecia a lei de Deus. A gente vai encontrar quando a lei de Deus é pregada, lá no capítulo 8, que o povo ouve, o povo começa a chorar e se entristecer, porque começa a perceber que muitas coisas que a lei mandava fazer, eles não estavam fazendo. Muitas coisas que a lei dizia que não podia fazer, eles estavam fazendo. Então foram dificuldades que Neemias encontrou no meio do povo. E ele, com a ajuda do Esdras, que era o sacerdote, foi corrigir aquilo, foi vencer aquela dificuldade, para que o povo pudesse ter uma vida espiritual da maneira como deveriam ter. Outra dificuldade que Neemias teve foram os adversários que se levantaram. Desde o início, aqui no capítulo 2, quando Neemias fala àqueles que estão à sua volta da reconstrução das muralhas, de como Deus o abençoou diante do rei, levantam-se ali, diz o texto aqui no capítulo 2, no versículo 19, Sambalá, Oronita, Tobias, um servo amonita, e Gesem, um arábio. Eram cidadãos de nações que viviam ao redor e que não queriam
a prosperidade de Jerusalém. E quando souberam que havia esse propósito de reconstrução das muralhas, eles se levantaram contra. E muitos outros já tinham se levantado contra no tempo que o templo foi reconstruído, a casa de Deus foi reconstruída. Havia sempre alguém se levantando contra a obra de Deus. E Neemias enfrentou esta dificuldade. Só que, como servo de Deus, ele se posicionou. Diz aqui no capítulo 6, que aqueles homens, né, aqueles inimigos e muitos outros que estavam com eles, tentaram fazer com que Neemias parasse a obra e mandaram um documento, uma carta para ele por 4 vezes para que ele largasse aquilo e descesse. No versículo 3 do capítulo 6, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, Neemias está falando aqui, né? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. As dificuldades, elas estão presentes quando você apresenta o relatório. E é importante que você demonstre como você lidou com essas dificuldades, para que você possa estar mostrando o seu testemunho às pessoas de como elas vão lidar também. A grande obra de Deus está diante de nós e Ele nos deu para realizar. E se a gente se dedica a essa grande obra, Ele mesmo vai nos capacitar. A gente sabe, né? Todo mundo já estudou isso, de que algumas vezes aqueles que estavam fazendo a reconstrução da muralha tinham que trabalhar com uma ferramenta numa mão e uma arma na outra. Pois é, era uma situação realmente difícil, mas eles não desistiram, eles se empenharam e Deus os abençoou. Está aí o testemunho que é dado a nós, né, da palavra de Deus, e o testemunho que você dá aos outros quando você faz o seu relatório. No final, meus irmãos, uma coisa que o relatório sempre vai trazer é a conclusão, né? O que foi realizado, né? O que é que você conseguiu? E aí você vai dizer, olha, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, e graças a Deus, né, nós tivemos essas conquistas. Algumas coisas a gente ainda vai ter que fazer, né? O relatório às vezes tem isso, mas a gente está aqui confiante que a gente vai continuar e vai realizar. O Neemias, nesse relatório que ele apresenta, ele diz que as muralhas ficaram prontas. Os inimigos ficaram, né, morrendo de raiva, porque não queriam que aquelas muralhas fossem reconstruídas. E mais ainda, além de elas ficarem prontas, ficaram prontas num tempo recorde, né? A coisa desenvolveu rápido e foi próspera, né? E eles conquistaram essa bênção de conseguir realizar a obra de Deus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Estamos aqui fazendo uma grande obra, que é a obra de Deus. Eu aqui na minha casa, no meu lar, você na sua casa, no seu lar, nós temos o culto todas as noites, né? Nós temos o projeto de 6 em 6 horas, que é o projeto da oração. Existe o louvor que é cantado no culto, a oração que é feita, o culto doméstico, essa mensagem, né, que a gente prepara todos os dias. Tudo isso, com certeza, tem a sua dificuldade. Tudo isso, né, com certeza, é serviço ao Senhor. E em tudo isso, com certeza, Deus vai fazer com que a gente prospere. Talvez alguma coisa a gente não consiga realizar. Talvez alguma coisa a gente precise melhorar. Mas em tudo, nós estaremos sempre tendo algo que deu certo, que foi bem, porque a boa mão do Senhor, assim como estava com Neemias, está conosco hoje. Que você possa, no final de cada dia, apresentar o seu relatório ao Senhor e dizer, meu Deus, hoje eu fiz isso, né? Hoje eu fiz aquilo. Eu tive essa oportunidade e falei. Eu orei, eu estudei a Tua palavra, eu participei no culto, Senhor. Eu enviei alguma participação, eu estive presente. E em tudo isso, né? São detalhes que talvez pareça ser pequeno, mas nesse relatório é importante que você mencione tudo isso, porque cada uma dessas coisas é usada por Deus nessa obra que Ele está realizando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.